Em qual situação é recomendado que eu faça o consórcio de forrageiras? E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o Neto Prado, consultor técnico da Prado Consultoria, zootecnista. Sejam todos muito bem-vindos ao Perguntas e Respostas da Prado. Aproveita que vocês já estão aqui no nosso canal, se inscrevam, ativem as notificações, assim vocês vão ficar sabendo sempre que a gente lançar um vídeo novo. Gente, essa pergunta aqui quem lançou foi o Francisco da Conceição, onde ele pergunta exatamente assim: em que situação posso fazer um consórcio de forrageiras? Algumas regiões usam bastante laneiro. Nesse vídeo eu vou falar para vocês exclusivamente de consórcio de forrageiras, falando de gramíneas, tá? Não vou envolver leguminosas. Então, Francisco, no caso da gente fazer consorciação de duas forrageiras diferentes, de preferência, né? Forrageiras que a gente tenham hábitos diferentes, reações diferentes quando elas estão expostas a determinado ambiente, é para uma completar aonde a outra é deficiente, né? Agora, muito pelo contrário, eu vejo em alguns lugares pessoas fazer consórcio de duas espécies forrageiras que são extremamente semelhantes, como por exemplo, o Zuri e o Mombaça. O Zuri e o Mombaça são dois pânico máximo, os dois têm baixa tolerância à seca, os dois não tolera de jeito nenhum encharcamento, tem altíssima produtividade, responde muito bem à adubação. Um fecha um pouquinho mais do que o outro, né? O Zuri ele fecha um pouco mais, o Mombaça ele explode um pouco mais no crescimento, mas nada que são características de um que falta no outro. Já vi muitas pessoas consorciar esses dois, não faz sentido nenhum, entendeu? Quando a gente consorcia esses dois tipos de capim, a gente tá fazendo simplesmente os dois disputarem quem vai nascer primeiro, e ali o que nascer primeiro vai tomar conta, vai crescer. Se um acabar abafando o outro, acaba matando o capim que abafou, né? Então que vai ser uma outra observação muito importante para a gente conversar. Então um tem que completar as deficiências do outro. Agora eu vou trazer um exemplo baseado no laneiro, que foi trazido aqui nessa pergunta pelo Francisco. Principalmente em situações onde a gente tem manejo de braquiarão, a gente conhece muito bem aquela antiga expressão da morte do braquiarão, né? Que é a morredeira do braquiarão, ou fungo que dá na base do capim. Muitas pessoas falam: ah, Neto, é umidade. Ah, Neto, é o fungo que dá, é determinado fungo, nós temos que combater esse fungo. Pessoal, fungo geralmente é uma forma de atacar o capim que não tem muito como a gente combater de forma biológica se a gente não combater o ambiente que esse fungo cresce. Aonde que fungo geralmente cresce? Pensem, não somente no capim, pensa no geral. Aonde que geralmente você vê mofo? Mofo a gente vê em locais onde tem grande acúmulo de umidade, locais abafados, locais que geralmente a temperatura também, quando você abafa, a temperatura sobe um pouco. Fungo desenvolve muito bem nesse lugar. E isso é o que acontece nesses locais onde desenvolve esse determinado fungo que acaba matando as espécies de braquiária brisanta, né? E aí entra o cultivar marandu, que é o braquiarão, entra a braquiária MG5, também está suscetível à morte do braquiarão, né? Outras braquiárias brisantas, como por exemplo o piatã, também está sujeito, né? A braquiária brisanta geralmente tem baixa tolerância tanto a encharcamento quanto a excesso de umidade no solo. Aí a gente entra com a cultivar laneiro, que é a braquiária umidícola cultivar laneiro, né? E tem outras umidícolas também que vai muito bem nesse local, que a gente pode utilizar exatamente no local aonde morreu o braquiarão. Aonde morreu o braquiarão, não adianta eu entrar com outro braquiarão, não adianta eu entrar com MG5, não adianta eu entrar com piatã ali, porque vai morrer de novo. No caso do MG5, ele tem uma tolerância um pouquinho melhor. Pode ser que ele não morra em alguns lugares, mas em outros locais ele provavelmente vai morrer também, porque ele não tem tolerância a encharcamento. Quando acontece essa morte, geralmente o que a gente costuma fazer é gradear aquele local e plantar uma outra espécie forrageira que possa ter essa tolerância a locais úmidos, né? Eu gosto muito, no caso específico da morte do braquiarão, eu gosto muito da umidícola, no caso cultivar laneiro é uma excelente opção, e eu gosto muito da braquiária decumbens também. Isso mesmo, pessoal, a braquiarinha, aquela que o pessoal morre de medo de plantar por causa de cigarrinha,
ela é uma ótima opção nesses casos para combater morte de braquiarão. A gente consegue fechar e os dois desenvolvem muito bem, né? Tanto a umidícula, ou no caso a decumbens, quanto o braquiarão que já estava implantado naquele local. Uma observação muito importante para a gente falar de consorciação de forrageiras é você sempre utilizar, caso você decida utilizar e caso você principalmente precise utilizar, né? Vamos supor, uma determinada espécie forrageira não está conseguindo cobrir todo o local por causa da característica do clima e do solo. Aí você vai utilizar uma outra forrageira para tampar aquele local. Então observe muito esse fator que eu vou falar para vocês agora. Altura de manejo. Tá bom, pessoal? Gente, não está correto a utilização de consorciação de forrageiras entre, por exemplo, braquiarão e mombaça. E olha que acontece em muitos locais. A consorciação do braquiarão com mombaça era muito utilizado quando o pessoal antigamente queria fazer aqueles fachos muito grandes de mombaça, né? Até mais antigamente era o colonião, mas o mombaça foi muito usado para isso também, que ajudava a pegar fogo. E o pessoal conseguia pôr fogo com mais eficiência para poder fazer o manejo de queimadas, né? Que hoje é estritamente proibido e acaba com a microbiota do solo, né? Mas o pessoal usava muito para isso. E isso foi passando de cultura até chegar a um certo ponto onde os pecuaristas hoje acham que isso é um manejo eficiente. Ah, Neto, mas aonde o mombaça não vai, o braquiarão vai. Só que aí o mombaça desenvolve demais e os animais vão em cima do braquiarão. Aí na hora de brotar, brota o braquiarão, os animais voltam no braquiarão e o mombaça vai desenvolvendo e vai crescendo. Essa é uma opção. Os animais comem o rebrote todo do braquiarão e o mombaça vira touceiras gigantes. Ou outras opções, acontece menos, mas eu já vi acontecer também, é o super pastejo do mombaça. Os animais comem demais o mombaça até quase acabar com ele. O braquiarão vem tomando conta, mas o mombaça continua crescendo ali de vez em quando. Pessoal, eficiência de manejo é péssima. A gente tem uma péssima eficiência de manejo porque os animais comem capins de altura diferente. Ou vai comer um braquiarão passado, ou vai comer a altura de reserva do mombaça. E a gente, de toda forma, vai ter prejuízo no desenvolvimento do capim. Para que eu falei isso tudo, pessoal? Para mostrar para vocês que consorciar gramíneas, a gente precisa de alturas semelhantes de manejo. Então, se você vai manejar um mombaça, se você vai manejar... já vi muita gente manejar mombaça ou zuri com o MG5, que é uma braquiária brisanta que pode crescer um pouco mais. Mas o que a gente deve tomar muito cuidado? A MG5, se ela crescer demais, ultrapassar 60 a 70 centímetros, a gente tem problemas de lignificação excessiva da folha. A folha fica muito dura e difícil do animal digerir esse material. Então tomar cuidado, utilizar espécies forrageiras quando você for procurar a pessoa que vende forragem para você, buscar saber a qual tipo de solo aquela espécie se adapta com mais facilidade. Procura com a gente aqui, pergunta pra gente. Tem várias outras páginas aí na internet, como é o exemplo da professora Janaína Martuccello, com a página de Forragicultura e Pastagem, que ela fala exclusivamente disso. Mas, gente, não façam a consorciação sem saber o que vocês estão fazendo, colocando espécies muito diferentes, de manejos muito diferentes, que o prejuízo pode ser maior ainda. Certo, pessoal? Eu agradeço a todos vocês que mandam perguntas sempre pra gente. Continuem mandando as perguntas. Dessa forma a gente pode continuar 3 vezes por semana respondendo vocês aqui. E quem sabe mais pra frente a gente não consiga até responder com maior frequência ainda. Vamos ver. O futuro ninguém sabe, né, pessoal? Então, eu peço para vocês que vocês curtam esse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Manda o link do canal da Prado Pecuária Lucrativa para mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho e assim a gente continue desenvolvendo cada vez mais. Eu vou deixar aqui no card para vocês um vídeo mais recente que foi lançado nosso e o botão para vocês se inscreverem, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.